Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. No dia de hoje, a CPFL Energia ela fez a teleconferência de apresentação dos seus resultados, que ela divulgou no dia de ontem. Hoje é dia 17 de março de 2023, e um dos efeitos que aconteceu, não sei exatamente se por conta dos resultados, é que a ação simplesmente começou a derreter na Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada para ver o que a companhia apresentou e se houve alguma informação no meio que possa ter levado a essa redução significativa do valor da ação na Bolsa de Valores. E para fazer essa apresentação, eu vou vou fazer uma apresentação diferente. Eu vou direto nos relatórios, vou utilizar então do release para os resultados do quarto trimestre de 2022 e também do exercício de 2022 da companhia, que é o documento disponibilizado para a imprensa. Também vou me utilizar deste relatório, que na verdade ele junta os dois, um relatório da administração e também as demonstrações financeiras padronizadas. E por fim, eu vou utilizar o release que foi do exercício anterior de 2021, o release para o fechamento do ano e que foi disponibilizado para a imprensa, para a gente dar uma olhada aí se existe alguma coisa que possa ter acontecido. No release de resultados, você pode verificar que logo na entrada já tem um conjunto de informações aqui que, a meu ver, às vezes é mais do que o suficiente para você poder compreender o todo que vai ser apresentado durante todo esse relatório. Já no relatório da administração, mais as demonstrações financeiras que obedecem ao IFRS, você vai ter um relatório que ele começa aqui na página 1 e, se eu não me engano, ele vai até a página 34. Vamos ver se é isso aí mesmo, porque eu não estou lembrando aqui direito. Vai até a página 33, 33, 32. Que nessa fase do documento, nessa parte, você vai entender toda a leitura que a companhia faz desde o cenário internacional até, ou seja, que ele chama aqui de macroeconômico, assim como o cenário macroeconômico doméstico e como a companhia está situada, e você vai enxergar a visão do que ela tem do ponto de vista de perspectiva futura e até de projeto. Aqui você consegue entender o que está dentro da cabeça dos dirigentes da companhia. E eu recomendo, na hipótese de você ser um acionista da companhia ou estiver pensando em ingressar na companhia, me parece que aqui está bem detalhado como a companhia enxerga o mercado e como ela se enxerga dentro desse mercado. E agora voltando aqui para o release, nem sempre as informações elas estão no release, isso vai depender de empresa para empresa, mas eu gosto muito dos relatórios da CPFL Energia. Então, você vai conseguir tirar informações daqui, no caso de você montar a sua planilha de indicadores, eu monto a nossa aqui do canal, no final você verifica aqueles dados que estão lá e desta forma hoje você consegue ver de onde eu consigo tirar esses resultados. Então eu vou aqui normalmente para o exercício, coisas que me interessam, que é a receita operacional líquida. Veja, 39,3 bilhões, uma receita interessante, ela cresce muito pouco em relação a 2021, 0,4, mas mesmo assim, ao nosso ver, ela traz consigo uma amplitude de receita bem interessante e bastante consistente. Outro dado que a gente também retira para a nossa planilha de indicadores é o lucro líquido. Veja, a companhia chega a 5,2 bilhões, um crescimento de 7,5, mas se você for ler esse relatório de forma detalhada, você vai ver que existe uma contribuição significativa na parte de transmissão, que se você for pensar, esse número 2 que está ali do lado é dessa CPFL Transmissão, que é a antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica, nós fomos acionistas dela, que foi comprada pela CPFL Energia, ela foi privatizada e agora ela já entra com a sua contribuição dentro do lucro líquido. Se não fosse essa participação, a CPFL Transmissão, provavelmente o lucro líquido provavelmente teria um encolhimento aí, uma ordem de entre, sei lá, 0,1 e 1%.
Isso porque, como nós vamos ver logo em seguida, a CPFL de transmissão contribuiu no lucro líquido com aproximadamente 400 milhões. Mas não é só isso. Aqui a gente consegue enxergar a dívida líquida da companhia, que chegou a 23 milhões, um crescimento de 12%, e também a relação dessa dívida líquida com o EBITDA. Veja que tem um 3 aqui, isso é porque o EBITDA é ajustado. Outro aspecto que eu acho muito interessante é exatamente essa participação societária da companhia e como ela é constituída. Você vai verificar que ela é uma companhia verticalizada, então você vai saber quase tudo que você precisa saber na hipótese de querer investir na companhia e vai entender que, como verticalizada, ela atua aqui em distribuição, geração, transmissão e comercialização. Nós temos no canal, você pode procurar e você vai encontrar que nós fizemos um comparativo dessas companhias cabeça a cabeça. Nós botamos ali Copel, porque ela é muito parecida com a Copel. Nós colocamos ali a Lupar, se eu não me engano, e também a CPFL, entre outras companhias. E como a companhia trabalha com distribuição, ela tem, evidentemente, negociando com seus clientes, um controle de sua inadimplência. E aqui você pode verificar que, do ponto de vista da inadimplência, onde nós encontrarmos esta, vamos dizer assim, coluna em azul escuro, aqui é o que a companhia ela reserva para os casos de inadimplência, que é esse PDD, provisão para devedores duvidosos. É interessante aqui que, se você comparar ano a ano, teve uma queda de 30% e, se comparar um trimestre para o outro, do terceiro para o quarto, uma queda de 14%. Mas eu acho que algo que é interessante aqui, significativo para quem vai investir, é o quanto essa provisão, porque o que acontece é o seguinte, quanto maior a provisão, menor o lucro líquido e aí afeta no seu dividendo. Quanto menor essa provisão, então tem mais recursos para distribuir em termos de dividendo. Mas eu achei interessantíssimo foi esse percentual, porque se você for ver essa bolinha vazada, você pega a provisão para devedores duvidosos e coloca sobre a receita de fornecimento. E veja que a participação é muito pequena, que 0,78 é menos de 1%. E caiu, embora em expressão significativa, do ponto de vista percentual, mas cai para 0,73%. O que é um indicativo interessante aqui, porque a contribuição, afinal de contas, para essa provisão, ela, por qualquer ângulo que a gente olhe, ela é muito pequena. Olhando para o segmento de geração, aqui a gente pode estabelecer um comparativo com, por exemplo, a AES Brasil. Veja aqui a capacidade instalada de geração da companhia, do grupo como um todo, ela é de 4,4. E a AES Brasil está tentando ir para 5,2 de capacidade instalada. Então, só que a AES Brasil, ela diferentemente da CPFL Energia, ela não é verticalizada, ela só é no segmento de geração com matriz diversificada, mas a gente também pode verificar que a CPFL também é diversificada, tem usinas hidrelétricas, tem o segmento eólico, pequenas centrais hidrelétricas e tem outros aqui em termos de biomassa, além de outras aqui que você pode verificar ao longo desse relatório. Curioso também, você vai encontrar nessa tabelinha que está aqui embaixo. Veja que aqui, nesta tabela, que vou deixar marcado aqui para ficar mais claro, veja que aqueles 4,4 é o que já está em operação. Você vai encontrar ainda nesta tabela o que está em construção, o que está em desenvolvimento, e aqui, dentro de capacidade, evoluindo, tanto em construção quanto em desenvolvimento, veja que nos segmentos eólico e solar, os mesmos da AES Brasil, então veja que nesse segmento ela compete com ela, aqui com uma capacidade atingida de 8,8 gigawatts, que é bastante significativo agora quando nós comparamos ao que a companhia já tem e aquilo que uma concorrente dela, no caso a AES Brasil, pretende ter. Também tem o portfólio de transmissão da companhia, e aqui veja que ela tem pouco aqui, a entregar ainda, em torno aqui de 25 milhões de RAP, são dois projetos pequenos, mas nessa tabela você encontra uma informação bastante interessante, que é o final dessas concessões das transmissões que a companhia possui. Veja que a que tem o menor tempo vence aqui em 2032 e ela tem uma RAP de 22 milhões.
A maior delas vence em 2042 e tem uma RAP de quase 1 bilhão. Isso considerando o ciclo 2022-2023. Nos principais indicadores financeiros, o que nos chama atenção, aqui está separado por segmento, mas eu acho que o que chama atenção aqui é esta evolução do EBITDA da companhia, esse aqui é o consolidado, indo aqui para 12,2 bilhões. Aqui tem um umzinho aqui em cima do EBITDA, que é justamente porque está considerando, nesse caso, já a incorporação da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que depois virou, então, CPFL Transmissão. E depois da privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, a gente consegue ver, a companhia traz aqui como relatório, o impacto dentro dos seus resultados. E esse impacto ele é medido então, por uma receita operacional líquida de 1,2 bilhões aproximadamente. E aqui eu acho que o mais importante que eu tinha falado no início, uma contribuição no lucro líquido de 485. Eu tinha falado 400 milhões, né? Veja que tem 85 milhões a mais. E uma informação bastante curiosa, porque essa é uma companhia que nós já analisamos no passado, por termos sido acionista dela. Veja que aqui no lucro líquido, em 2017, ela chegou perto ali dos 400 milhões. Depois ela cai em 2018 para 173 milhões, volta a ficar perto dos 400 em 2019, depois cai de novo para 146 milhões em 2020 e em 2021 ficou com apenas 36 milhões, que foi mais ou menos a última vez que eu levantei os valores dela, por decorrência do ano em que ela foi vendida. O que acontece em 2022? Veja que ela chegou um impacto aqui no lucro líquido recorde, um indicativo de como é uma empresa quando administrada pelo Estado e quando ela é administrada pela iniciativa privada. E você lembra que o EBITDA consolidado estava em um pouco mais de 12 bilhões. Veja que se tirasse a CPFL Transmissão, ele ficaria aqui em 11,4 bilhões. E agora um ponto muito importante para quem é investidor da companhia, está exatamente aqui nesse quadro, que é a destinação a ser feita do lucro líquido do exercício. E veja que, esse exercício é de 2022, veja que haverá o pagamento de proventos. Se você for ver aqui, dividendos mínimos obrigatórios, 1,2 bi, dividendos adicionais propostos, 1,2 bi. E lembramos que a companhia ela possui aqui 1,1 bilhões de ações, ou seja, 1 bilhão e 152 milhões. Se dividirmos a soma desses dois valores, 1,2 bilhões a ser pago em proventos, chegaremos a 2,4 bilhões e dividindo isso pela quantidade de ações, então a companhia vai levar à Assembleia a possibilidade aqui de distribuição de R$ 2,10 por ação. Indicando aqui um payout, que exclui a reserva legal, de 50%. E talvez aqui tenha uma questão vinculada com o movimento da ação no dia de hoje. Porque se olharmos o release que foi feito no ano passado, você vai encontrar aqui que a proposta da administração, neste caso, para distribuição de ações, seria de 100% do payout do lucro líquido distribuído e descontado na reserva legal, o que ficaria aqui aproximadamente R$ 3,94 por ação. E talvez isso tenha impactado o mercado aí. Não sei se exatamente por conta disso. No endividamento, veja que a dívida total ela chega aqui a 30,3 bilhões, mas isso é porque nesse verde aqui você vai encontrar uma dívida, uma Vivest, que é com relação a plano de pensão. Se excluído isso, ficaria a dívida da companhia, a dívida bruta, em 28 bilhões. Descontados desses 28 bilhões, as disponibilidades da companhia, que é 4,6 bilhões, a maioria até é caixa, então a dívida líquida da companhia fica aqui em 23,4 bilhões, levando a uma alavancagem de 1,88 vezes, porque a gente divide a dívida líquida pelo EBITDA da companhia. No caso aqui, o EBITDA de 12,6, considerando a participação da CPFL Transmissão.
Veja que o caixa da companhia, como a gente disse aqui, 4,6 bi, significa que ele faz a cobertura de 1,1 vez na dívida de curto prazo, que é justamente esses 4,17 bi. Na realidade, aqui você, investidor, preste muita atenção aqui, porque é uma dívida que tem valores bastante significativos a serem pagos até 2027, o que talvez tenha feito a companhia a dar uma equilibrada melhor em relação ao pagamento, o payout, né, que ela está definindo para esse exercício de 2023. Lembrando que ainda existem dois leilões extremamente significativos para 2023, que vai chegar perto de 50 bilhões, e a companhia não deu muitos detalhes durante a teleconferência de resultados. Pareceu assim, meio não querendo dizer, mas é possível que ela venha a participar. Então é aquele momento que as companhias, né, elas dão uma puxada de freio para que elas possam equilibrar, conforme foi dito na própria apresentação, esse tripé de crescimento, endividamento e o pagamento de proventos. Se foi isso ou não, eu não sei dizer. Eu sei que a ação ela já vem aqui, ó, negociada a R$ 29,37, caindo no dia 6,5%. E agora que você viu como nós fazemos a leitura do relatório, a gente usa a apresentação só por uma questão de simplificação, mas a leitura que a gente faz no relatório é essa que eu mostrei agora. A gente pode olhar para o release, que tem uma forma mais didática, mas também a gente gosta muito de olhar o IFRS, porque ali a gente consegue enxergar os dados, como é que eles estão expostos, e ver se não tem ali nenhuma pegadinha. Não quer dizer que a gente vá dar a volta na pegadinha, né? Tá aí o caso das americanas. As apresentações são da mesma forma, e quando se quer, se ludibria os analistas. Bom, mas agora voltando aqui, o que interessa, veja que a gente tem aqui um comparativo, né, daquilo que a gente estimou para 2022 e aquilo que de fato aconteceu. A gente tinha aqui para a CPFL Energia uma projeção de 37 bi de receita operacional líquida e chegou a 39, e aqui a gente tem que considerar sempre, evidentemente, a contribuição da CPFL Transmissão. A gente imaginava aqui 4,8 bi de lucro líquido e a companhia chegou a 5,2. Se você tirar aproximadamente 500, vai ficar em 4,7, o que significa que a gente estava muito próximo daquela nossa estimativa. Desta forma, a gente verificou aqui um crescimento médio composto da receita líquida de 8,75% desde 2018 até 2023, ou seja, é quanto cresceu ao ano. Veja aqui, no caso do lucro líquido, crescimento médio composto anual de 45%, mas é porque lá em 2018 ele foi de 1,1 bi e agora em 2022 de 5,2. Ou seja, é a demonstração do crescimento da companhia, esse aumento aí no lucro líquido. Já para dividendos, 85,24%. Lá em 2018 foi pago aqui 28 centavos. Em 2022, pagos R$ 3,24. Ou seja, nós não podemos considerar esses valores para fazer projeção, mas parece razoável considerar esse crescimento médio composto aqui da receita líquida de 8,75%. Até porque a gente considera que a companhia investiu muito ao longo desses últimos 5 anos. Com isso, a gente fez uma estimativa aqui de proventos pagos de R$ 3,52, mas isso foi antes da companhia declarar que pagaria 50% de payout. Portanto, a gente pode tranquilamente substituir aqui esses R$ 3,52 por R$ 2,10. Assim, a gente pode ter uma visão realista. Não significa que a companhia vai ficar nisso, porque esse é o mínimo, né? Ela pode evoluir sobre isso. Mas eu acho importante aqui o seguinte: com esse valor, o preço teto, aliás, desculpa, o dividend yield, que é na relação desses R$ 2,10 por R$ 29,53, que foi a última vez que nós apuramos enquanto fazíamos essa planilha, nós teremos aqui um dividend yield de 7,11, ou seja, ele está acima dos 6% que nós procuramos. Para esse dividendo de R$ 2,10, se nós dividirmos ele por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o preço teto, quando olhamos na nossa projeção, ficaria em R$ 35. Na média, a companhia veio pagando nos últimos 5 anos R$ 1,90, o que dá um preço teto aqui de R$ 31,66. Portanto, você já pode tirar uma conclusão do ponto de vista de preço de R$ 29,53, se ele está ajustado tanto com o preço do passado com o preço projetado.
O aspecto que muito nos interessa é com relação ao patrimônio líquido da companhia, que ele chegou a 17,1 bilhões. E veja aqui que ele cresceu de um ano para o outro 4,37%. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 1,98, está menos de 2, indicativo de que a ação não está nem caro nem barato. Se você comprar a ação por esse preço, em função do lucro líquido, você vai receber aqui no PL, em aproximadamente em 6 anos, você tem de volta o valor investido em função do lucro líquido. E nós fechamos sempre com a nossa tabela comparativa, no caso aqui, especificamente já incluindo a CPFL Energia, que eu vou deixar no ar para você comparar uma a uma. Eu ainda não coloquei Taesa, porque Taesa não disponibilizou seus resultados. Mas lá no Instagram do canal, mh.investir, você vai poder comparar ela e depois mais adiante com Taesa, para ver aqui melhor se ajusta ao seu estilo de investimento. E hoje, um vídeo um pouquinho diferente, você viu como é que eu faço a leitura de um relatório que é emitido pela companhia, esse de uma forma mais didática, que é o release para a imprensa, mas também não é muito diferente quando nós fazemos a leitura do IFRS. Gostamos muito de ler aqueles relatórios que a companhia faz justamente para entender o que está na cabeça dos seus dirigentes, para que a gente possa, mais do que entender esses números, entender o que a companhia ela visualiza em termos de projeto. A gente tenta enxergar pelos olhos da companhia. Então, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, meu grande abraço!